O magnata viu sua namorada humilhando a nova funcionária. Mas o que ela fez? Deixou todos em choque. A vivenda dos Bittencourts se erguia imponente no bairro mais exclusivo de Florianópolis, suas paredes claras refletindo o sol da manhã de setembro. Por trás da fachada grandiosa, no entanto, desenrolava-se uma cena que contrastava terrivelmente com a sofisticação do ambiente. Nos fundos da mansão, onde os jardins impecavelmente cuidados davam lugar a uma área de serviço discreta, Ana Júlia Souza, de apenas 27 anos, carregava um saco de lixo que pesava quase tanto quanto sua própria dignidade ferida. A jovem havia chegado à vivenda há apenas 2 semanas, trazendo consigo a esperança de um novo começo. Formada em letras, mas enfrentando as barreiras do mercado de trabalho, Ana Júlia aceitou o emprego doméstico como uma solução provisória. O que ela não imaginava era que estaria entrando em um ambiente onde a perversidade se vestia de elegância. Isabela Torres, de 39 anos, namorada do magnata Leonardo Bittencourt, observava a cena com um sorriso que congelava a alma. Seus olhos cintilavam com uma maldade precisa, enquanto ordenava que Ana Júlia carregasse o saco de lixo até o final da propriedade. "Mais rápido!" gritava ela, sua voz ressoando pelo jardim. Uma funcionária competente não leva tanto tempo para uma tarefa tão banal. O que Isabela não sabia era que Leonardo, de 37 anos, havia chegado mais cedo do trabalho naquele dia. Ele estava se aproximando dos fundos da casa quando ouviu a voz ríspida de sua namorada. Algo no tom dela fez com que ele andasse mais devagar, escondendo-se atrás de uma das pilastras do jardim, para observar a cena que se desdobrava diante de seus olhos. Ana Júlia sentia o peso do saco de lixo em seus ombros, mas o peso da humilhação era ainda maior. Suas mãos tremiam, não de esforço físico, mas de uma raiva reprimida que crescia a cada palavra cruel de Isabela. A socialite continuava seus comentários depreciativos, rindo de forma cruel, enquanto outros funcionários da casa assistiam em silêncio, envergonhados, mas com medo de intervir. "Olhem só, nossa nova funcionária!" zombava Isabela, dirigindo-se aos jardineiros que fingiam estar ocupados com suas tarefas. "Mal consegue carregar um saco de lixo. Como será que conseguiu este emprego?" Suas palavras eram como punhais afiados, cortando profundamente a autoestima de Ana Júlia. Leonardo sentia seu estômago embrulhar ao presenciar aquela cena. Ele conhecia Isabela há 2 anos, e embora sempre soubesse que ela podia ser exigente, nunca havia presenciado tal demonstração de crueldade. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto ele observava a mulher com quem dividia sua vida. Humilhar uma pessoa que claramente estava fazendo o melhor que podia. Ana Júlia finalmente chegou ao ponto onde deveria despejar o lixo, seus músculos doendo e sua respiração ofegante. Mas foi naquele momento que algo dentro dela se rompeu. Não sua força, mas sim a corrente invisível que a prendia ao silêncio. Ela largou o saco no chão com um baque surdo que ecoou pelo jardim silencioso. O mundo pareceu parar por um instante. Isabela, que estava a alguns metros atrás, parou de rir. Os jardineiros levantaram os olhos de suas ferramentas. Leonardo prendeu a respiração atrás da pilastra. Todos sentiram que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o curso daquela manhã aparentemente comum. Ana Júlia se virou lentamente, seus olhos encontrando os de Isabela. Havia lágrimas em seu rosto, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de uma dignidade que se recusava a ser soterrada sob o peso da humilhação. Ela começou a caminhar em direção à socialite, cada passo carregado de uma determinação que surpreendeu a todos os presentes. Isabela, inicialmente confiante em sua posição de poder, começou a sentir algo diferente no ar. O sorriso cruel começou a desaparecer de seus lábios quando percebeu a transformação no olhar de Ana Júlia.
Havia algo ali que ela não esperava ver. Coragem. O momento estava chegando. O momento que ninguém jamais esqueceria. A distância entre Ana Júlia e Isabela parecia infinita naqueles segundos que se estenderam como horas. Cada passo da jovem funcionária ecoava no silêncio tenso que se instalara nos fundos da vivenda. O vento havia parado de soprar. As folhas das árvores permaneciam imóveis, como se a própria natureza aguardasse o desfecho daquele confronto improvável. Leonardo observava tudo de sua posição escondida, sentindo seu coração bater descompassado. Ele nunca havia visto Ana Júlia reagir dessa forma. Na verdade, nunca havia prestado muita atenção nela. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária na vasta equipe que mantinha sua vivenda funcionando perfeitamente. Mas, naquele momento, havia algo em seus olhos que o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre coragem e dignidade. Isabela, por sua vez, começava a sentir uma inquietação crescente. Acostumada a comandar e ser obedecida sem questionamentos, ela não estava preparada para aquela reação. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado, que Ana Júlia não estava reagindo como as outras funcionárias que ela havia humilhado ao longo dos anos. Havia uma força diferente emanando da jovem, algo que a fazia recuar involuntariamente. Os outros funcionários da casa haviam parado completamente suas atividades. Francisco, o jardineiro mais antigo, segurava suas ferramentas com as mãos trêmulas, testemunhando algo que, em seus 15 anos de trabalho em casas de família, nunca havia presenciado. Teresa, a cozinheira, espreitava discretamente pela janela da cozinha, sua intuição maternal alertando-a para o perigo que pairava no ar. Ana Júlia parou a apenas 2 metros de Isabela. Suas lágrimas ainda rolavam por seu rosto, mas sua postura havia se transformado completamente. Ela não era mais a jovem acuada e humilhada de minutos atrás. Havia se tornado alguém que Leonardo não reconhecia. Alguém que estava prestes a tomar de volta sua dignidade de uma forma que ninguém esperava. "Você acha que pode me tratar assim?" perguntou Ana Júlia, sua voz tremendo, não de medo, mas de uma emoção profunda e incontrolável. "Você acha que por ter dinheiro pode humilhar quem trabalha para você?" Isabela ficou surpresa ao ouvir a funcionária falando diretamente com ela, sem pedir licença, sem baixar os olhos. Aquilo era inaceitável em seu mundo de hierarquias rígidas e poder absoluto. "Como você ousa me questionar?" retrucou ela, tentando recuperar sua autoridade. "Você é apenas uma funcionária. Volte ao seu trabalho antes que eu a demita." Mas Ana Júlia não recuou. Se alguma coisa, ela deu mais um passo à frente. Leonardo podia ver a determinação crescendo em seus olhos, uma força que ele mesmo nunca havia demonstrado em suas piores situações de negócios. Havia algo primitivo e poderoso acontecendo ali, algo que transcendia as diferenças sociais e econômicas. "Eu posso ser uma funcionária", disse Ana Júlia, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. "Mas eu sou um ser humano, e nenhum ser humano merece ser tratado como você me tratou hoje." O jardim inteiro parecia suspenso no tempo. Até mesmo os pássaros haviam parado de cantar. Leonardo sentia que estava presenciando um momento histórico, não apenas na vida daquelas 2 mulheres, mas em sua própria existência. Pela primeira vez, ele estava vendo de perto o que suas ações, ou a falta delas, podiam causar na vida de pessoas reais. Isabela, acostumada a ser temida e respeitada, sentiu algo que não experimentava há anos: incerteza. A postura de Ana Júlia, a firmeza em sua voz, a determinação em seus olhos, tudo isso a estava fazendo questionar sua própria autoridade. Ela nunca havia enfrentado uma funcionária que a desafiasse dessa forma. "Você não sabe com quem está falando",
tentou Isabela, mas sua voz soava menos convincente do que ela gostaria. Eu posso acabar com sua carreira com uma simples ligação. Ana Júlia deu mais um passo à frente, agora tão próxima que Isabela podia ver cada lágrima que ainda brilhava em seus olhos. Você pode acabar com meu emprego, disse ela, mas não pode acabar com quem eu sou. Foi naquele momento que Ana Júlia ergueu sua mão. Leonardo viu tudo acontecer como em câmera lenta. A mão de Ana Júlia se movendo pelo ar, a expressão de choque absoluto no rosto de Isabela, o som seco do tapa ecoando pelo jardim silencioso. O mundo parou completamente. Isabela levou a mão ao rosto, seus olhos arregalados de incredulidade. Nunca, em toda a sua vida privilegiada, alguém havia ousado tocá-la dessa forma. O choque era tão grande que ela nem conseguia formar palavras. Leonardo sentiu como se tivesse levado o tapa ele mesmo. Aquele som ressoou em sua alma de uma forma que ele não conseguia explicar. Era o som da injustiça sendo confrontada, da dignidade sendo defendida, da coragem encontrando sua voz. Ana Júlia, mesmo com a mão ainda tremendo pelo que havia acabado de fazer, manteve-se firme. Ela sabia que não havia volta, sabia que sua vida mudaria para sempre a partir daquele momento. Mas, pela primeira vez em semanas, ela se sentia inteira novamente. O eco do tapa ainda reverberava pelo jardim, quando Ana Júlia tomou uma respiração profunda. Suas mãos tremiam, mas sua voz, quando finalmente saiu, era clara e firme como aço temperado. Leonardo, ainda escondido, sentia seu próprio rosto queimar de vergonha, como se ele próprio tivesse sido confrontado por suas omissões e pela cegueira que havia permitido que aquela situação chegasse a tal extremo. Sabe o que mais me dói? Começou Ana Júlia, suas palavras cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Não é o peso do lixo que você me obrigou a carregar. Não são os insultos que você gritou para que todos ouvissem. É saber que existe uma pessoa no mundo que acha que o dinheiro lhe dá o direito de destruir a alma de outra pessoa. Isabela permanecia imóvel, a mão ainda cobrindo a face onde havia levado o tapa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e algo que ela não conseguia identificar. Talvez fosse medo. Talvez fosse a primeira centelha de consciência que experimentava em anos. Você me olha como se eu fosse invisível, continuou Ana Júlia, as lágrimas agora caindo livremente por seu rosto. Como se eu não tivesse família, sonhos, sentimentos, como se eu existisse apenas para servir seus caprichos cruéis. Mas eu tenho nome. Eu sou Ana Júlia Souza. Tenho uma filha de 5 anos que me espera em casa todos os dias, ansiosa para ouvir como foi meu dia de trabalho. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma filha. Ana Júlia tinha uma filha. Em 2 semanas trabalhando em sua casa, ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer nem mesmo o nome completo de sua funcionária, quanto mais sua história pessoal. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, prosseguiu Ana Júlia, sua voz ganhando força com cada palavra. Deixo minha pequena Alice dormindo para vir cuidar da casa de pessoas que nem sabem que eu existo como ser humano. Eu limpo, organizo, cuido de cada detalhe desta vivenda como se fosse minha própria casa, porque eu tenho orgulho do meu trabalho. Os funcionários ao redor permaneciam completamente imóveis. Francisco, o jardineiro, sentia lágrimas formando-se em seus olhos, enquanto reconhecia em Ana Júlia a dignidade que ele próprio havia tentado manter ao longo de décadas servindo famílias ricas. Teresa, da cozinha, havia parado de fingir que estava ocupada e observava abertamente pela janela, sua mão cobrindo o coração. Você quer saber qual é a diferença entre nós duas? Perguntou Ana Júlia, dando mais um passo em direção a Isabela. Não é o dinheiro, não são as roupas caras ou as joias brilhantes.
A diferença é que eu ainda sei o que é ser humana. Eu ainda lembro como tratar as pessoas com respeito e dignidade. Leonardo fechou os olhos, sentindo o peso das palavras de Ana Júlia como pedras sendo atiradas em sua consciência adormecida. Ele pensou em sua própria filha, que visitava apenas nos fins de semana depois do divórcio. Será que ele a estava educando para se tornar como Isabela? Será que seus valores distorcidos estavam criando mais um ser humano incapaz de enxergar a humanidade nos outros? Eu aceito este trabalho porque preciso dele, continuou Ana Júlia, sua voz agora carregada de uma emoção profunda que tocava cada pessoa presente. Mas eu não aceito ser tratada como se fosse menos do que você. Eu não aceito que você use sua posição para tentar destruir minha autoestima. E eu definitivamente não aceito que você faça isso na frente de outras pessoas, como se fosse um espetáculo para sua diversão doentia. Isabela finalmente encontrou sua voz, mas quando tentou falar, apenas um sussurro saiu. Como você ousa? Eu ouso porque alguém precisa ousar, interrompeu Ana Júlia. Alguém precisa olhar nos olhos de pessoas como você e dizer: chega. Alguém precisa lembrar a vocês que o dinheiro não compra o direito de humilhar outros seres humanos. Leonardo abriu os olhos e olhou para Isabela. Pela primeira vez, ele a via de verdade. Não a mulher bonita e sofisticada por quem havia se apaixonado, mas a pessoa cruel que ela havia se tornado, ou talvez sempre tivesse sido, e ele simplesmente escolhera não ver. Você pode me demitir agora, disse Ana Júlia, endireitando os ombros. Pode fazer suas ligações e tentar acabar com minhas oportunidades de trabalho, mas você nunca mais poderá dizer que ninguém teve a coragem de lhe mostrar quem você realmente é. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era mais um silêncio de tensão, mas um silêncio de reconhecimento. Todos ali sabiam que haviam acabado de presenciar algo extraordinário. Uma pessoa comum havia encontrado uma coragem extraordinária e, ao fazê-lo, havia exposto verdades que todos conheciam, mas ninguém havia ousado verbalizar. Ana Júlia deu um passo para trás, preparando-se para as consequências de seus atos. Ela sabia que provavelmente perderia o emprego, sabia que poderia enfrentar dificuldades ainda maiores, mas também sabia que havia recuperado algo infinitamente mais valioso: sua dignidade. Leonardo, ainda escondido, sentia que estava no momento mais importante de sua vida. Ele precisava tomar uma decisão que definiria não apenas o futuro de Ana Júlia, mas o tipo de homem que ele escolheria ser dali para a frente. Leonardo permanecia imóvel atrás da pilastra. Cada palavra de Ana Júlia ecoando em sua mente como sinos de uma catedral distante. Pela primeira vez em seus 37 anos, ele se via verdadeiramente refletido no espelho das ações de outra pessoa. A coragem daquela jovem funcionária havia exposto não apenas a crueldade de Isabela, mas também sua própria covardia moral, sua cegueira confortável diante das injustiças que aconteciam bem debaixo de seu nariz. Suas mãos tremiam enquanto ele observava Isabela tentando recuperar a compostura. A mulher que ele havia apresentado a seus amigos como sofisticada e elegante, agora revelava sua verdadeira face, uma face distorcida pela arrogância e pela completa falta de empatia. Leonardo se perguntava como havia sido tão cego por tanto tempo. Ana Júlia, ainda de pé diante de Isabela, respirava com dificuldade após seu desabafo. Ela podia sentir os olhares de todos os funcionários sobre si, alguns carregados de admiração silenciosa, outros de preocupação pelo que poderia acontecer a seguir. Mas ela não se arrependia. Pela primeira vez em semanas, sentia-se verdadeiramente viva. Você vai pagar por isso, conseguiu gaguejar Isabela, ainda tocando o rosto onde havia levado o tapa. Mas sua voz não carregava mais a autoridade cruel de antes.
Havia algo quebrado nela, como se as palavras de Ana Júlia tivessem rachado a armadura de arrogância que ela construíra ao longo dos anos. Francisco, o jardineiro, deu um passo à frente. Seus cabelos grisalhos brilhavam ao sol da manhã e seus olhos, cansados por décadas de trabalho árduo, brilhavam com uma admiração profunda por Ana Júlia. "A moça está certa", disse ele, sua voz rouca, mas firme. "Em 15 anos trabalhando nesta casa, nunca vi tanta falta de respeito com um funcionário." Teresa também apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. "Ana Júlia é uma boa moça", declarou ela, sua voz maternal carregada de proteção. "Trabalha duro, nunca reclama, sempre educada com todos nós. Não merece ser tratada assim." Leonardo sentia seu mundo desmoronando ao seu redor. Os funcionários que ele praticamente ignorava estavam tomando partido. Estavam defendendo Ana Júlia contra sua própria namorada. Isso o forçava a confrontar uma verdade devastadora. Ele havia criado um ambiente onde a crueldade florescia enquanto ele permanecia alheio a tudo. Isabela olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. A rebelião de Ana Júlia havia inspirado outros funcionários a falarem. E isso era algo que sua mente não conseguia processar. Em seu mundo, as pessoas simplesmente obedeciam, aceitavam seu lugar na hierarquia social, sem questionamentos. "Todos vocês estão demitidos!" gritou ela, sua voz falhando no final da frase. "Leonardo vai saber disso. Quando ele souber como vocês me desrespeitaram, ele já sabe." A voz veio de trás da pilastra, grave e carregada de uma tristeza profunda. Leonardo finalmente saiu de seu esconderijo, caminhando lentamente em direção ao grupo. Cada passo era pesado, como se ele estivesse carregando o peso de todas as suas omissões passadas. Isabela se virou rapidamente, seu rosto iluminando-se momentaneamente com alívio ao ver o namorado. "Leonardo, graças a Deus você chegou. Essa funcionária me agrediu. Ela precisa ser presa. E todos esses funcionários estão se rebelando contra mim." Mas Leonardo não correu para consolá-la. Em vez disso, ele parou ao lado de Ana Júlia, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez de verdade. Nos olhos da jovem, ele viu algo que o assombrou. Não havia ódio, apenas uma tristeza profunda e uma dignidade inabalável. "Eu vi tudo, Isabela", disse Leonardo, sua voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. "Vi como você tratou a Ana Júlia, vi a crueldade, a humilhação desnecessária, o prazer que você sentia ao diminuir outra pessoa." O rosto de Isabela empalideceu. Ela nunca havia visto Leonardo com aquela expressão. Uma mistura de decepção, vergonha e algo que ela não conseguia identificar, mas que a aterrorizava. "Leonardo, ela me bateu", tentou Isabela, sua voz aguda de desespero. "Ela precisa ser punida." Leonardo balançou a cabeça lentamente. "O único castigo aqui foi o que você infligiu a uma pessoa inocente que estava apenas tentando fazer seu trabalho com dignidade." Ana Júlia olhou para Leonardo com surpresa. Ela havia se preparado para enfrentar as consequências sozinha, para ser demitida e possivelmente processada. Nunca imaginou que o magnata poderia estar do seu lado. "Ana Júlia", disse Leonardo, voltando-se para ela. "Eu lhe devo um pedido de desculpas. Não apenas pelas ações de Isabela, mas por ter permitido que isso acontecesse em minha casa. Por ter sido tão cego a ponto de não perceber que tipo de pessoa eu estava trazendo para o convívio com pessoas boas como você." As lágrimas voltaram aos olhos de Ana Júlia, mas agora eram lágrimas de uma emoção diferente. Pela primeira vez, desde que havia chegado à vivenda, ela sentia que sua humanidade estava sendo reconhecida por quem realmente importava naquela casa. Leonardo se virou para Isabela e, naquele momento,
ele tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. O jardim permanecia em silêncio absoluto enquanto Leonardo fitava Isabela com olhos que ela nunca havia visto antes. Não havia mais a admiração cega que ela estava acostumada a despertar, nem o carinho que ela manipulava com facilidade. Havia algo muito mais profundo e perturbador. Havia julgamento. Isabela, começou Leonardo, sua voz carregada de uma tristeza que parecia vir de muito fundo. Em 2 anos de relacionamento, eu nunca realmente vi quem você era. Eu estava tão deslumbrado com sua beleza, sua inteligência, sua sofisticação, que fechei os olhos para os sinais que agora percebo que sempre estiveram lá. Ana Júlia permanecia ao lado dele, ainda processando a surreal reviravolta dos acontecimentos. Minutos atrás, ela era uma funcionária humilhada, prestes a ser demitida. Agora, o próprio dono da casa estava tomando sua defesa de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Francisco e Teresa trocaram olhares significativos. Em seus anos de experiência trabalhando para famílias ricas, eles sabiam reconhecer os momentos raros em que a justiça realmente prevalecia. Era como assistir a um milagre em câmera lenta. Leonardo, você não pode estar falando sério, disse Isabela, sua voz trêmula de incredulidade. É ela contra mim? Você vai escolher uma simples funcionária em vez da mulher que você ama? Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que precisava dizer. Quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que não existia antes. Eu achava que te amava, Isabela, mas agora percebo que eu amava uma ilusão, uma versão de você que eu criei na minha cabeça. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para todos os funcionários que haviam presenciado aquela cena. A verdade é que o amor real não pode existir onde não há respeito pela humanidade dos outros. E o que eu vi aqui hoje não foi apenas falta de respeito, foi crueldade pura e deliberada. Ana Júlia sentiu seu coração disparar. Ela nunca havia imaginado que suas palavras, nascidas do desespero e da dignidade ferida, pudessem ter um impacto tão profundo. Ela havia falado por si mesma, por sua filha, por todos os trabalhadores que sofriam em silêncio. Não esperava que suas palavras pudessem abrir os olhos de alguém tão poderoso. Você quer saber qual foi o momento que me fez realmente ver? Continuou Leonardo, dirigindo-se a Isabela. Foi quando a Ana Júlia falou sobre a filha dela. Em 2 semanas, eu nunca me importei em conhecer a história de uma pessoa que trabalha em minha casa. Nunca perguntei sobre sua família, seus sonhos, suas necessidades. Isabela tentou uma última cartada. Leonardo, por favor, você está sendo emocional. Essa mulher me agrediu. Isso não pode passar batido. Leonardo balançou a cabeça. Ela se defendeu, Isabela. Se defendeu da sua crueldade de uma forma que eu deveria ter feito há muito tempo. Ana Júlia teve a coragem que eu não tive. Ele se virou para Ana Júlia, seus olhos encontrando os dela novamente. Ana Júlia, eu não posso desfazer o que aconteceu hoje, mas posso garantir que isso nunca mais acontecerá. Você não apenas manterá seu emprego, como terá meu respeito e minha proteção. As lágrimas de Ana Júlia agora fluíam livremente, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Ela pensou em Alice, sua filha, e em como poderia contar essa história para ela quando crescesse. Como poderia ensinar a menina que, às vezes, quando você defende sua dignidade, o mundo pode surpreendê-la, respondendo com justiça. Quanto a você, Isabela, Leonardo voltou sua atenção para a namorada. Nossa relação termina aqui. Não posso estar com alguém que é capaz de tanta crueldade. Não posso construir um futuro com alguém que vê outros seres humanos como objetos para sua diversão. Isabela ficou boquiaberta. Em sua mente privilegiada, ela nunca havia considerado que suas ações pudessem ter consequências reais. Ela sempre acreditou que seu status e sua beleza
a protegeriam de qualquer julgamento. Você vai se arrepender disso, Leonardo, disse ela, tentando uma última demonstração de poder. Você está escolhendo uma funcionária em vez de mim. Todo mundo vai saber. Sua reputação... Minha reputação, interrompeu Leonardo. Será muito melhor quando não estiver associada a alguém capaz de tanta crueldade. E se alguém me julgar por ter feito a coisa certa, então essas não são as pessoas cuja opinião me importa. Leonardo olhou para todos os funcionários presentes. Quero que todos vocês saibam que esta casa mudará a partir de hoje. Não tolerarei mais qualquer forma de desrespeito ou humilhação. Vocês são pessoas, não objetos, e serão tratados como tal. Francisco se aproximou, tirando o chapéu em sinal de respeito. Obrigado, seu Leonardo. Em todos esses anos nunca pensei que veria um dia assim. Teresa também se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro de Ana Júlia. A moça fez a coisa certa, disse ela. Às vezes é preciso coragem para mostrar às pessoas quem elas realmente são. Leonardo assentiu, sabendo que aquele dia seria lembrado por todos como um divisor de águas. Mas a história estava apenas começando. Nos dias que se seguiram àquele confronto histórico no jardim da vivenda, as ondas do que havia acontecido se espalharam muito além dos muros da propriedade dos Bittencourts. Leonardo havia passado noites em claro, refletindo sobre suas escolhas, sobre o homem que ele havia sido e o homem que queria se tornar dali em diante. Ana Júlia retornou ao trabalho na segunda-feira seguinte com um misto de ansiedade e esperança. Ela não sabia bem o que esperar, se as palavras de Leonardo haviam sido sinceras ou apenas um momento de emoção que poderia ser esquecido com o tempo. Mas quando chegou à vivenda, encontrou uma surpresa que a deixou sem palavras. Leonardo a estava esperando na cozinha, junto com Teresa, que segurava uma xícara de café fumegante e sorria de uma forma que Ana Júlia nunca havia visto antes. Sobre a mesa havia um envelope branco e espesso que imediatamente chamou sua atenção. Ana Júlia, disse Leonardo, levantando-se quando ela entrou. Obrigado por vir. Sei que você deve estar se perguntando sobre sua situação aqui. O coração de Ana Júlia disparou. Apesar das promessas feitas no calor do momento, ela sabia que a realidade dos negócios poderia ser diferente. Talvez Leonardo tivesse repensado suas palavras. Talvez a pressão social fosse maior do que seu momento de consciência. Quero que você saiba, continuou Leonardo, que tudo o que eu disse na sexta-feira continua valendo. Mais do que isso, quero fazer mudanças concretas para garantir que você e todos os funcionários desta casa sejam tratados com a dignidade que merecem. Ele empurrou o envelope na direção de Ana Júlia. Este é seu novo contrato de trabalho. Não apenas aumentei significativamente seu salário, como também incluí benefícios de saúde para você e sua filha, férias remuneradas e um plano de estudos caso você queira retomar sua carreira em letras. Ana Júlia pegou o envelope com mãos trêmulas. Quando abriu e viu os números, suas pernas quase falharam. O salário era 3 vezes maior do que o anterior, e os benefícios eram melhores do que ela havia tido em qualquer emprego formal. Senhor Leonardo, ela conseguiu sussurrar. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu ele. Você já disse tudo na sexta-feira. Suas palavras me ensinaram mais sobre dignidade e coragem do que anos de educação formal. Teresa se aproximou e abraçou Ana Júlia carinhosamente. A moça merece tudo isso e muito mais, disse ela, secando uma lágrima do canto do olho. Depois do que ela fez, todos nós nos sentimos mais valorizados aqui. Leonardo assentiu e continuou. Mas isso não é tudo, Ana Júlia. Quero que você saiba que contratei uma empresa especializada em recursos humanos para reformular completamente as políticas desta casa. Todos os funcionários terão contratos justos, treinamentos regulares sobre direitos trabalhistas e um canal direto para reportar qualquer tipo de abuso ou desrespeito.
Ana Júlia mal conseguia processar tudo o que estava ouvindo. Em sua mente, ela ainda era a jovem mãe que acordava às 5 da manhã, preocupada em como pagaria as contas do mês. Agora, estava sendo tratada não apenas com respeito, mas com uma generosidade que ela nunca havia imaginado possível. E mais uma coisa, disse Leonardo, hesitando por um momento. Eu gostaria de conhecer sua filha, não como patrão, mas como alguém que reconhece que você é uma pessoa completa, com uma família que é importante para você. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ana Júlia novamente. Por semanas, ela havia escondido sua maternidade como se fosse algo de que se envergonhar, temendo que isso pudesse prejudicar seu trabalho. Agora, sua filha estava sendo reconhecida e valorizada. Alice adoraria conhecê-lo, disse Ana Júlia, sua voz embargada de emoção. Ela sempre me pergunta sobre o trabalho da mamãe, e agora posso contar a ela uma história que realmente vale a pena ser contada. Francisco apareceu na porta da cozinha, segurando seu chapéu nas mãos, como sempre fazia quando queria falar algo importante. Seu Leonardo, disse ele, se me permite, gostaria de dizer que em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi mudanças tão rápidas e tão significativas. O senhor está fazendo a coisa certa. Leonardo sorriu, mas era um sorriso carregado de uma melancolia profunda. Francisco, a verdade é que eu deveria ter feito isso há muito tempo. Vocês trabalharam para mim durante anos, e eu nunca me importei em conhecê-los realmente. Isso vai mudar. Naquele momento, o telefone de Leonardo tocou. Ele olhou para a tela e suspirou profundamente. Era Isabela. Desde sexta-feira, ela havia ligado inúmeras vezes, alternando entre tentativas de reconciliação e ameaças veladas sobre sua reputação social. Com licença, disse ele, saindo da cozinha para atender a ligação. Leonardo, precisamos conversar, disse Isabela do outro lado da linha, sua voz tentando soar controlada, mas falhando em esconder o desespero. Você não pode realmente estar terminando nosso relacionamento por causa de uma funcionária. Leonardo respirou fundo. Isabela, já conversamos sobre isso. Minha decisão está tomada. O que você fez foi imperdoável. E o que isso revelou sobre seu caráter é algo que eu não posso ignorar. Você está cometendo um erro, insistiu ela. Pense na sua posição social, nos nossos amigos em comum. Todo mundo está comentando sobre sua decisão irracional. Se nossos amigos são capazes de aprovar o tipo de comportamento que você demonstrou, respondeu Leonardo, então talvez eu precise reavaliar essas amizades também. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Isabela nunca havia enfrentado consequências reais por suas ações e estava descobrindo que não sabia como lidar com elas. Você vai se arrepender disso, Leonardo. Você está jogando fora tudo o que construímos juntos. Não, Isabela, disse Leonardo com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Eu estou finalmente construindo algo real. Algo baseado em respeito, dignidade e humanidade genuína. Algo que você nunca foi capaz de entender. Quando desligou o telefone, Leonardo voltou para a cozinha, onde Ana Júlia ainda conversava com Teresa e Francisco. Vendo-os ali, rindo e compartilhando histórias, ele percebeu algo que havia perdido em todos os seus anos de sucesso financeiro. Ele havia encontrado pessoas reais, com corações reais, que valorizavam a bondade acima de tudo. Ana Júlia, disse ele, você não apenas defendeu sua dignidade na sexta-feira, você me ensinou o que realmente significa ser um ser humano decente. 3 semanas haviam se passado desde aquele dia transformador no jardim, e a vivenda dos Bittencourts respirava uma atmosfera completamente diferente. Leonardo havia cumprido cada uma de suas promessas, implementando mudanças que iam muito além do que qualquer funcionário havia sonhado possível. Ana Júlia chegava ao trabalho todas as manhãs com um sorriso que iluminava toda a casa. Seu novo horário permitia que ela levasse Alice à escola
e ainda chegasse em casa a tempo de ajudar com o dever de casa. Pela primeira vez em anos, ela sentia que estava vivendo, não apenas sobrevivendo. Leonardo, por sua vez, havia começado a descobrir aspectos de sua própria casa que nunca havia notado. Ele passou a tomar café da manhã na cozinha com os funcionários, aprendendo sobre suas famílias, seus sonhos e suas histórias de vida. Cada conversa era uma revelação sobre mundos que existiam bem debaixo de seu nariz, mas que sua bolha de privilégio havia tornado invisíveis. "Seu Leonardo", disse Ana Júlia numa manhã de quinta-feira, "gostaria de lhe fazer um convite." Leonardo levantou os olhos do jornal que estava lendo na mesa da cozinha, um hábito novo que havia adotado. Antes, ele tomava café da manhã sozinho em seu escritório, isolado do mundo real que acontecia em sua própria casa. "Alice está fazendo uma apresentação na escola sexta-feira sobre profissões", continuou Ana Júlia, um brilho especial nos olhos. "Ela gostaria muito que o senhor fosse como meu convidado especial. Ela quer falar sobre dignidade no trabalho." O convite tocou Leonardo de uma forma que ele não esperava. Há poucos meses, a ideia de ir a uma escola pública no bairro onde Ana Júlia morava seria impensável para ele. Agora sentia-se honrado em ser convidado. "Será um privilégio", respondeu ele sinceramente. "Mas estou curioso. O que a Alice vai falar sobre dignidade no trabalho?" Ana Júlia sorriu. Aquele sorriso que havia se tornado a luz da casa. Ela quer contar a história de como sua mãe aprendeu que todas as pessoas merecem respeito, independentemente do trabalho que fazem, e como um homem importante aprendeu a mesma lição. Francisco, que estava podando as plantas próximas à janela da cozinha, parou para ouvir a conversa. Nos últimos dias, ele havia notado mudanças em Leonardo que iam muito além de políticas trabalhistas. O patrão parecia mais leve, mais presente, mais humano. "Ana Júlia", disse Leonardo, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, intrigada. "Como você encontrou coragem para fazer o que fez naquele dia?" "Eu tenho pensado muito sobre isso. Você tinha tudo a perder e nada a ganhar. Pelo menos aparentemente." Ana Júlia ficou em silêncio por um momento, claramente refletindo sobre a pergunta. "Sabe, seu Leonardo, acho que foi quando pensei na Alice. Eu me perguntei que tipo de mãe eu seria se permitisse que alguém me tratasse de forma indigna. Que exemplo eu estaria dando para minha filha sobre como uma mulher deve aceitar ser tratada?" Ela fez uma pausa, mexendo distraidamente na xícara de café que segurava. "Mas havia algo mais. Eu percebi que se eu não me defendesse, eu estaria permitindo que Isabela continuasse tratando outros funcionários da mesma forma. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós." Leonardo ficou impressionado com a profundidade da reflexão de Ana Júlia. Ela havia agido não apenas por impulso emocional, mas a partir de uma compreensão profunda sobre responsabilidade social e dignidade humana. "Você me ensinou algo que nunca aprendi em todas as escolas de negócios que frequentei", disse ele. "Que liderança real, às vezes, significa aceitar ser vulnerável por uma causa maior." Teresa apareceu na cozinha, carregando uma bandeja com bolos recém-feitos. Nos últimos dias, ela havia retomado o prazer de cozinhar, sabendo que seu trabalho era valorizado e respeitado. "Seu Leonardo", disse ela, "a família toda está diferente desde aquele dia. Até o senhor parece mais jovem." Leonardo riu, uma risada genuína que havia se tornado mais comum nas últimas semanas. "É verdade, Teresa. Eu me sinto mais jovem. É como se eu tivesse acordado de um sono muito longo." Naquele momento, o telefone da casa tocou. Era um som que agora causava uma leve tensão, pois Isabela ainda ligava ocasionalmente, ora tentando reconciliação, ora fazendo ameaças sobre sua reputação social. Mas desta vez era diferente. Era Fernando, um dos sócios de Leonardo em seus negócios,
e o tom de sua voz carregava uma preocupação que imediatamente alertou Leonardo. Leonardo, precisamos conversar urgentemente, disse Fernando. Há rumores circulando no nosso círculo social sobre você e, bem, sobre o que aconteceu com a Isabela. Alguns investidores estão preocupados com sua estabilidade emocional. Leonardo suspirou. Ele sabia que este momento chegaria. Em seu mundo de alta sociedade, qualquer desvio do comportamento esperado era visto com suspeita. Fernando, podemos conversar mais tarde? Estou meio ocupado agora. Leonardo, isso é sério. Isabela está espalhando uma versão dos fatos que não está te favorecendo. Você precisa fazer um controle de danos. Leonardo olhou ao redor da cozinha, vendo Ana Júlia, Teresa e Francisco, pessoas reais, vivendo vidas reais, tratando-se com respeito e carinho genuínos. Então, olhou pela janela para o jardim onde tudo havia mudado, onde ele havia finalmente encontrado sua bússola moral. Fernando, disse ele com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Vou ter que ligar de volta. Tenho compromissos mais importantes agora. Quando desligou, Ana Júlia o olhava com uma expressão preocupada. Senhor Leonardo, espero que nossos problemas não estejam causando dificuldades para o senhor. Leonardo balançou a cabeça. Ana Júlia, vocês não são o problema. Vocês são a solução. É o resto do meu mundo que precisa de ajustes. A sala de reuniões do escritório de Leonardo nunca havia parecido tão fria e artificial como naquela manhã de segunda-feira. Sentados ao redor da mesa de mogno polido, estavam seus 3 principais sócios, todos com expressões que variavam entre preocupação e franca desaprovação. Fernando liderava a conversa, enquanto Gustavo e Vinícius ocasionalmente trocavam olhares significativos. Leonardo, começou Fernando, ajustando a gravata à cara em um gesto nervoso. Precisamos falar sério sobre sua situação pessoal. Os rumores que Isabela está espalhando estão começando a afetar nossa imagem corporativa. Leonardo permaneceu calmo, suas mãos cruzadas sobre a mesa. As últimas semanas haviam lhe dado uma clareza mental que ele nunca havia experimentado antes. Que tipo de rumores, Fernando? Gustavo se inclinou para a frente, sua voz carregada de uma incredulidade mal disfarçada. Ela está dizendo que você terminou um relacionamento de 2 anos para defender uma funcionária que a agrediu, que você está tendo algum tipo de colapso nervoso e que você está tomando decisões irracionais, acrescentou Vinícius. Alguns de nossos clientes estão questionando sua estabilidade mental. Leonardo ouviu tudo em silêncio, observando os rostos dos homens que ele considerava amigos há mais de uma década. Homens que haviam construído impérios financeiros ao seu lado, mas que agora pareciam completamente incapazes de compreender a transformação pela qual ele havia passado. Deixem-me entender, disse Leonardo finalmente, sua voz mantendo um tom calmo, mas firme. Vocês estão preocupados porque eu escolhi defender a dignidade de uma funcionária em vez de tolerar o comportamento cruel de alguém? Fernando suspirou pesadamente. Leonardo, não é sobre certo ou errado. É sobre percepção pública. É sobre manter nossa posição social. Isabela faz parte dos nossos círculos há anos. Ela tem conexões importantes, conexões que podem nos abrir portas, acrescentou Gustavo. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora por um momento de consciência social. A expressão consciência social foi pronunciada como se fosse algo contagioso, algo a ser evitado a todo custo. Leonardo sentiu uma mistura de tristeza e clareza absoluta sobre quem essas pessoas realmente eram. Vocês sabem, disse Leonardo, levantando-se lentamente da cadeira. Há algumas semanas, eu teria concordado com vocês. Eu teria achado que manter as aparências era mais importante do que fazer a coisa certa. Ele caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade lá embaixo.
Milhões de pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, lutando, sonhando. Pessoas como Ana Júlia, como Francisco, como Teresa, pessoas reais com dignidade real que ele havia ignorado por tanto tempo. Mas agora eu vejo as coisas de forma diferente, continuou ele, ainda olhando pela janela. Eu vejo que toda a nossa riqueza, todo o nosso sucesso não vale nada se for construído sobre a desumanização de outras pessoas. Vinícius bateu a mão na mesa, sua paciência claramente esgotada. Leonardo, isso é romantismo, isso é ingenuidade. O mundo dos negócios não funciona com base em sentimentalismo. Leonardo se virou para enfrentá-los, e havia algo em seus olhos que eles nunca haviam visto antes. Uma paz profunda, misturada com uma determinação inabalável. Vocês têm razão sobre uma coisa, disse ele. O mundo dos negócios, como nós o conhecemos, realmente não funciona com base em humanidade. E é exatamente por isso que ele precisa mudar. Fernando tentou uma abordagem mais conciliatória. Leonardo, nós te conhecemos há anos. Você sempre foi pragmático. Sempre soube separar negócios de emoções. O que aconteceu? Leonardo sorriu, mas era um sorriso carregado de uma sabedoria recém-descoberta. O que aconteceu foi que eu finalmente conheci pessoas que me ensinaram o que realmente importa na vida. E descobri que todas as nossas conquistas financeiras são vazias se não tivermos integridade moral para sustentá-las. Gustavo balançou a cabeça em descrença. Você está falando como um idealista adolescente. Isso não é sustentável no mundo real. No mundo real, respondeu Leonardo, há uma jovem mãe que trabalha 16 horas por dia para sustentar sua filha e ainda encontra energia para defender sua dignidade quando necessário. Há um jardineiro que dedica 15 anos de sua vida cuidando da propriedade de outros com orgulho e profissionalismo. Há uma cozinheira que transforma ingredientes simples em refeições feitas com amor. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem na sala silenciosa. Esse é o mundo real, cavalheiros. Nós é que estávamos vivendo numa bolha artificial. Fernando tentou uma última estratégia. Leonardo, se você continuar nesse caminho, pode perder contratos importantes. Pode prejudicar a todos nós. Leonardo assentiu lentamente. É possível. Mas eu prefiro perder contratos do que perder minha alma. E se nossos clientes são o tipo de pessoa que aprova o comportamento de Isabela, então talvez eles não sejam o tipo de cliente que queremos ter. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Os três sócios trocaram olhares, claramente chegando a uma conclusão não verbalizada. Leonardo, disse Fernando finalmente, talvez seja melhor você tirar umas férias, dar um tempo para as coisas se acalmarem. Leonardo riu, mas não havia amargura em sua risada. Não, Fernando, eu não vou me esconder. Pela primeira vez na minha vida estou fazendo a coisa certa e não vou recuar por pressão social. Ele caminhou em direção à porta, parando apenas para se virar uma última vez. Se vocês quiserem se dissociar de mim por causa das minhas escolhas morais, eu entenderei. Mas não vou mudar de posição. Quando Leonardo saiu da sala, sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Mas também sabia que pela primeira vez em sua vida adulta, estava caminhando na direção certa. Quando Leonardo chegou em casa naquela tarde, encontrou uma cena que imediatamente dissipou toda a atenção da reunião com seus sócios. No jardim onde tudo havia começado, Ana Júlia estava sentada numa manta xadrez, ao lado de uma menina pequena, de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Alice, sua filha de 5 anos. As duas estavam cercadas por desenhos espalhados pela manta, todos coloridos à mão com giz de cera. Leonardo podia ver que alguns dos desenhos retratavam uma casa grande, pessoas sorridentes e o que parecia ser uma família feliz. Era uma cena de simplicidade e paz que contrastava profundamente com o mundo corporativo artificial
que ele havia deixado para trás. "Seu Leonardo!" gritou Alice, saltando da manta e correndo em sua direção com a energia característica de uma criança de 5 anos. "Mamãe me contou que o senhor ia vir na minha apresentação." Leonardo se ajoelhou para ficar na altura da menina, seu coração se aquecendo diante daquela alegria genuína. "Claro, Alice. Não perderia por nada no mundo. Sua mãe me disse que você vai falar sobre dignidade no trabalho." Alice assentiu entusiasticamente, seus cachos balançando. "Sim, vou contar como a mamãe é corajosa e como o senhor é bonzinho com as pessoas que trabalham aqui." Ana Júlia se aproximou, uma expressão de suave preocupação no rosto. Ela havia aprendido a ler as nuances na expressão de Leonardo e podia perceber que algo havia acontecido. "Como foi seu dia, Sr. Leonardo?" perguntou ela delicadamente. Leonardo sorriu, mas era um sorriso cansado. "Digamos que nem todo mundo aprecia mudanças positivas, Ana Júlia, mas estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." Francisco apareceu carregando uma mangueira, claramente trabalhando na manutenção do jardim, mas parou ao ver a pequena reunião. Nos últimos dias, ele havia se sentido mais à vontade para interagir com Leonardo, uma mudança que ele ainda considerava quase milagrosa. "Boa tarde, seu Leonardo", disse Francisco, tirando o chapéu em um gesto de respeito que havia se tornado mais caloroso e menos formal. A pequena Alice trouxe vida nova para esta casa. Alice correu até Francisco, claramente já tendo estabelecido uma amizade com o jardineiro gentil. "Seu Francisco me ensinou o nome de todas as flores", disse ela, apontando para o canteiro próximo. "E me disse que elas precisam de cuidado e carinho para crescer bonitas." Leonardo observou a interação e sentiu uma onda de compreensão. Aquela era uma lição que se estendia muito além da jardinagem. Pessoas também precisavam de cuidado e carinho para florescer, e ele havia passado anos ignorando essa verdade fundamental. "Alice", disse Leonardo, "posso ver seus desenhos?" A menina o conduziu até a manta com entusiasmo, explicando cada obra de arte com a seriedade de uma curadora de museu. Havia desenhos da escola, da casa onde morava com a mãe, e um que chamou especialmente a atenção de Leonardo. Um desenho de várias pessoas de mãos dadas em frente a uma casa grande. "Este aqui é sobre sua apresentação?" perguntou Leonardo, apontando para o desenho. Alice assentiu vigorosamente. "É sobre como todas as pessoas são importantes. A professora disse que no trabalho todo mundo tem valor, não importa se é rico ou pobre." Leonardo sentiu um nó na garganta. Uma criança de 5 anos havia compreendido uma verdade que homens adultos com diplomas universitários pareciam incapazes de aceitar. Ana Júlia se juntou a eles na manta, sua expressão maternal e orgulhosa enquanto observava a filha explicar seus desenhos. "Alice tem perguntado muito sobre o que aconteceu aqui naquele dia", disse ela suavemente. Eu tentei explicar de uma forma que ela pudesse entender. "E o que você disse a ela?" perguntou Leonardo, genuinamente curioso. "Eu disse que às vezes as pessoas se esquecem de ser gentis umas com as outras", respondeu Ana Júlia. "E que quando isso acontece, é importante lembrar a elas que todo mundo merece respeito." Alice olhou para Leonardo com seus olhos grandes e sinceros. "Mamãe disse que o senhor ajudou ela a se sentir importante de novo. Obrigada por cuidar da minha mamãe." Leonardo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. A simplicidade e a sinceridade daquela criança eram como um bálsamo para sua alma ferida pelos embates do dia. "Alice", disse ele, controlando a emoção em sua voz. "Sua mãe não precisava da minha ajuda para ser importante. Ela sempre foi importante. Eu que precisava aprender a enxergar isso." Teresa apareceu na porta da cozinha, segurando uma bandeja com biscoitos caseiros e suco. "Lanche para nossa pequena visitante."
anunciou ela com um sorriso maternal. Enquanto Alice corria para pegar um biscoito, Leonardo se virou para Ana Júlia. Ana Júlia, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, respondeu ela. Você tem medo do que pode acontecer? Com toda a pressão que estou enfrentando, você não se preocupa que isso possa afetar sua situação aqui? Ana Júlia o olhou diretamente nos olhos, e Leonardo viu neles a mesma coragem que havia presenciado naquele dia transformador no jardim. Senhor Leonardo, disse ela com firmeza, aprendi que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Se algumas pessoas não conseguem aceitar que o Senhor escolheu a dignidade em vez da conveniência, então essas pessoas estão do lado errado da história. Leonardo sorriu, sentindo-se fortalecido pelas palavras simples, mas profundas de Ana Júlia. Naquele momento, ele soube que não importava quais tempestades viessem, ele havia encontrado algo muito mais valioso que a aprovação social. Havia encontrado sua integridade. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no jardim. E a vida de todos os envolvidos havia mudado de formas que ninguém poderia ter previsto. A manhã de sábado encontrava Leonardo, Ana Júlia e Alice no mesmo jardim onde tudo havia começado. Mas agora o espaço havia sido transformado em algo muito maior do que uma simples área de lazer. Leonardo havia convertido parte de sua propriedade em um centro comunitário, oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos para trabalhadores domésticos de toda a região. Ana Júlia, que havia retomado seus estudos em letras com o apoio financeiro de Leonardo, agora coordenava os programas educacionais do centro. Mamãe, olha quantas pessoas vieram hoje! Exclamou Alice, apontando para o grupo de mais de 50 pessoas que se reunia no jardim para a cerimônia de formatura da primeira turma de cursos do centro. Ana Júlia sorriu, observando rostos que se tornaram familiares ao longo dos meses. Empregadas domésticas, jardineiros, motoristas, cozinheiras, todos que haviam encontrado no centro não apenas capacitação profissional, mas também um espaço onde sua dignidade era respeitada e valorizada. Leonardo se aproximou delas, carregando uma pasta com os certificados que seriam entregues naquele dia. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. Alguns clientes realmente o abandonaram, influenciados pelos rumores espalhados por Isabela e por sua antiga rede social. Mas outros, atraídos por sua nova postura ética nos negócios, haviam se aproximado. Estão prontas para a cerimônia? Perguntou ele, seu sorriso refletindo uma paz interior que ele nunca havia experimentado antes. Mais do que prontas, respondeu Ana Júlia. Alice insiste em fazer um discurso hoje. Leonardo olhou para a menina, agora com 6 anos, que havia se tornado uma presença constante e alegre em sua vida. Um discurso sobre o quê? Alice se endireitou, assumindo uma postura séria que contrastava comicamente com sua pouca idade. Sobre como pessoas gentis fazem o mundo melhor, declarou ela com convicção. Francisco se aproximou do grupo, agora vestindo não mais roupas de jardineiro, mas um terno simples e digno. Ele havia se tornado supervisor de manutenção do centro, uma posição que reconhecia não apenas suas habilidades práticas, mas também sua sabedoria e capacidade de liderança. Seu Leonardo, disse Francisco, os formandos estão reunidos e ansiosos para começar. Leonardo assentiu, mas antes de se dirigir ao grupo, ele parou e olhou ao redor. Teresa havia se tornado a coordenadora de alimentação do centro, desenvolvendo um programa que ensinava culinária nutritiva e econômica. Vários dos antigos funcionários de sua casa agora tinham papéis importantes no projeto. Vocês sabem, disse Leonardo, dirigindo-se a Ana Júlia, Alice e Francisco. Às vezes penso sobre aquele dia, há 6 meses, sobre como uma atitude corajosa pode mudar não apenas nossas próprias vidas, mas criar ondas que alcançam pessoas que nem conhecemos.
Ana Júlia pegou na mão de Alice, um gesto automático que havia se tornado ainda mais carinhoso desde que suas vidas se estabilizaram. Aquele dia me ensinou que a dignidade não é algo que alguém pode nos dar ou tirar. É algo que carregamos dentro de nós e que precisamos defender quando necessário. Alice olhou para Leonardo com seus olhos brilhantes e curiosos. Seu Leonardo, por que aquela mulher má era tão ruim com a mamãe? Era uma pergunta que ela fazia ocasionalmente, tentando entender o mundo adulto com sua lógica infantil. Leonardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Sabe, Alice, às vezes as pessoas se esquecem de que todos somos iguais por dentro. Elas pensam que ter mais dinheiro ou coisas bonitas as torna melhores que outras pessoas. Mas sua mãe me ensinou que o que realmente torna alguém especial é como trata os outros. Alice assentiu sabiamente, como se estivesse processando uma informação muito importante. Por isso a mamãe é a pessoa mais especial que eu conheço. Leonardo sorriu, sentindo seu coração se aquecer. Eu concordo completamente com você. O som de vozes animadas os chamou de volta para a cerimônia, que estava prestes a começar. Leonardo caminhou até a frente do grupo reunido, olhando para rostos que representavam histórias de luta, perseverança e esperança. Amigos, começou ele, sua voz carregando uma autoridade natural que vinha não de posição social, mas de respeito genuinamente conquistado. Hoje celebramos muito mais do que certificados de conclusão de curso. Celebramos a prova de que quando tratamos as pessoas com dignidade e oferecemos oportunidades reais, milagres acontecem. Ele fez uma pausa, olhando especificamente para Ana Júlia, que segurava a Alice no colo. Há 6 meses, uma mulher corajosa me ensinou que liderança real significa defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Hoje, vejo dezenas de pessoas que estão prontas para levar essa lição adiante. Os aplausos que se seguiram eram calorosos e genuínos. Entre a multidão, Leonardo notou alguns rostos que o surpreenderam. Antigos colegas de negócios que haviam vindo discretamente para ver o projeto sobre o qual tanto se falava. Fernando estava ali, no fundo do grupo, observando tudo com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia ser arrependimento. Seus olhos encontraram os de Leonardo e houve um aceno discreto de reconhecimento. Depois da cerimônia, quando os últimos convidados estavam se despedindo, Fernando se aproximou hesitantemente. Leonardo, disse ele, claramente desconfortável. Posso falar com você por 1 minuto? Leonardo assentiu e os dois se afastaram um pouco do grupo. Eu vim aqui para entender o que você estava fazendo, disse Fernando, olhando ao redor para o centro comunitário. E agora? Bem, agora eu vejo. Leonardo esperou em silêncio, permitindo que seu antigo sócio encontrasse as palavras. Você não estava tendo um colapso nervoso, continuou Fernando. Você estava encontrando algo que nós perdemos há muito tempo. Você estava encontrando o propósito real. Leonardo sorriu, mas não havia triunfo em sua expressão. Fernando, nunca é tarde para encontrar esse propósito. As portas aqui estão sempre abertas. Fernando assentiu lentamente, claramente refletindo sobre as implicações dessa oferta. Enquanto o sol se punha sobre o jardim onde tudo havia começado, Leonardo se juntou novamente a Ana Júlia e Alice. A menina havia adormecido no colo da mãe, exausta pela emoção do dia. Ana Júlia, disse Leonardo suavemente. Obrigado. Pelo quê? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Por me ensinar que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Por me mostrar que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Ana Júlia sorriu, ajustando Alice em seus braços. Eu que devo agradecer, senhor Leonardo.
O Senhor me devolveu não apenas minha dignidade, mas também a esperança de que o mundo pode ser um lugar mais justo. Leonardo olhou ao redor para o centro comunitário, para as pessoas que ainda conversavam animadamente nos jardins, para Alice dormindo pacificamente nos braços de sua mãe, e sentiu uma satisfação profunda que nenhuma conquista financeira jamais havia lhe proporcionado. Sabe o que é mais incrível? Disse ele, observando as últimas luzes do dia refletirem nas janelas do centro. Tudo isso começou com um momento de coragem. Um único momento em que alguém decidiu que sua dignidade valia mais que sua segurança. Ana Júlia balançou suavemente Alice, que murmurava algo incompreensível em seu sono. E um momento em que alguém escolheu ouvir, realmente ouvir, em vez de simplesmente reagir. Francisco se aproximou deles, carregando as últimas cadeiras que precisavam ser guardadas. Com licença, seu Leonardo, mas antes de ir embora, queria dizer uma coisa. Leonardo se virou para o homem que havia se tornado não apenas um funcionário, mas um verdadeiro amigo. Diga, Francisco. Nestes meus 60 anos de vida, trabalhei para muitas famílias diferentes. Algumas me tratavam bem, outras nem tanto. Mas nunca, nunca mesmo, vi alguém mudar tanto e tão genuinamente como o Senhor mudou. Francisco fez uma pausa, claramente emocionado. O Senhor não apenas mudou sua própria vida, mudou a vida de dezenas de famílias. E tenho certeza de que essas famílias vão levar essas lições adiante, criando mais mudanças, mais dignidade, mais respeito. Leonardo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Francisco, a verdade é que vocês me salvaram. Eu estava vivendo uma vida vazia, cercado de coisas, mas completamente isolado de pessoas reais. Vocês me trouxeram de volta à humanidade. Teresa apareceu na porta da cozinha do centro, acenando para o grupo. Ei, pessoal, fiz um jantar especial para comemorar o dia. Nada chique, mas feito com muito carinho. Alice abriu os olhos no exato momento em que ouviu a palavra jantar, sua barriguinha de criança falando mais alto que o cansaço. Mamãe, posso comer na casa do seu Leonardo de novo? Ana Júlia riu, aquele riso musical que havia se tornado a trilha sonora da nova vida que construíram juntos. Claro, meu amor. Mas primeiro você precisa lavar as mãos. Enquanto caminhavam em direção à casa, Leonardo refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. 6 meses atrás, ele era um homem rico, mas espiritualmente falido, cercado por pessoas que valorizavam apenas aparências e status social. Hoje, ele estava cercado por uma família escolhida, unida não por sangue ou conveniência, mas por respeito mútuo, carinho genuíno e propósito compartilhado. Durante o jantar, Alice entreteve a todos com histórias da escola, imitações de seus professores e planos grandiosos para o futuro, que incluíam ser gentil com todo mundo e ter um jardim gigante como o seu Leonardo. Seu Leonardo, disse Alice de repente, no meio de uma história sobre um coleguinha da escola. Você é feliz agora? A pergunta, feita com a simplicidade brutal que apenas crianças possuem, pegou Leonardo de surpresa. Ele parou de comer e realmente considerou a resposta. Sabe, Alice, disse ele finalmente, acho que pela primeira vez na minha vida adulta posso dizer que sim, sou genuinamente feliz. Por quê? Perguntou ela, sua curiosidade infantil sempre buscando entender o mundo ao seu redor. Leonardo olhou ao redor da mesa. Ana Júlia sorrindo, enquanto ajudava a Alice com o garfo, Francisco contando uma história engraçada sobre os novos alunos do centro. Teresa servindo mais comida com o orgulho de quem alimenta pessoas queridas. Porque aprendi que a felicidade verdadeira não vem de ter coisas, explicou ele para Alice. Vem de fazer a diferença na vida de pessoas que você ama
e de saber que essas pessoas também fazem a diferença na sua vida. Alice assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido para ela. Igual quando eu ajudo a mamãe e ela fica feliz, e aí eu fico feliz também. Exatamente como isso, confirmou Leonardo, maravilhado mais uma vez com a sabedoria natural da criança. Depois do jantar, enquanto Alice brincava no jardim com Francisco, que havia se tornado uma figura de avô carinhosa em sua vida, Ana Júlia e Leonardo se sentaram na varanda para observar o pôr do sol. Senhor Leonardo, disse Ana Júlia, posso fazer uma confissão? Claro, respondeu ele, intrigado. Naquele dia, quando eu levantei a mão para dar o tapa na Isabela, por uma fração de segundo, eu pensei na Alice. Pensei, se eu não fizer isso agora, como vou olhar nos olhos da minha filha esta noite? Leonardo ficou em silêncio, absorvendo a profundidade daquela revelação. Mas sabe o que mais me impressiona? Continuou Ana Júlia. É que sua reação não foi imediata. O senhor poderia ter aparecido e me demitido na hora, como Isabela esperava. Mas o senhor parou para realmente pensar sobre o que estava vendo. Leonardo assentiu lentamente. Acho que foi a primeira vez na minha vida que realmente parei para pensar sobre as consequências morais das minhas ações, ou da minha falta de ação. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando Alice perseguir borboletas no jardim, enquanto Francisco fingia tentar pegá-las também, provocando gargalhadas da menina. Ana Júlia, disse Leonardo finalmente, você pensou sobre o futuro? Sobre o que quer para Alice e para você? Ana Júlia sorriu, mas era um sorriso carregado de sonhos que agora pareciam possíveis. Quero terminar minha faculdade. Quero abrir uma escola onde crianças como a Alice aprendam não apenas matemática e português, mas também sobre dignidade, respeito e como tratar bem as pessoas. E você vai conseguir, disse Leonardo com convicção absoluta. Na verdade, tenho uma proposta para você. Ana Júlia o olhou com curiosidade. Que tal se o centro comunitário se expandir para incluir uma escola? Com você como diretora pedagógica? Os olhos de Ana Júlia se encheram de lágrimas de alegria. Senhor Leonardo, isso seria um sonho tornado realidade. Então vamos torná-lo realidade, disse Leonardo simplesmente. Naquele momento, enquanto observavam Alice brincar no jardim onde tudo havia começado, tanto Leonardo quanto Ana Júlia souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um propósito compartilhado que daria significado a todas as suas ações futuras. A história que havia começado com um ato de crueldade e um momento de coragem havia se transformado em algo muito maior. Uma prova viva de que quando escolhemos a dignidade sobre a conveniência, quando escolhemos a humanidade sobre o status, milagres reais podem acontecer. E esses milagres têm o poder de se multiplicar, tocando vidas que nem imaginamos, criando ondas de bondade que se espalham muito além de nossa visão, provando que um único ato de coragem pode realmente mudar o mundo. Uma pessoa, uma família, uma comunidade de cada vez. Alice correu até eles, ofegante e radiante de felicidade. Seu Leonardo, seu Francisco disse que amanhã ele vai me ensinar a plantar flores. Posso? Leonardo sorriu, pegando a menina no colo. Claro que pode, Alice. E sabe o que vamos plantar? O quê? Perguntou ela, seus olhos brilhando de expectativa. Sementes de bondade, disse Leonardo, para que elas cresçam e se espalhem por todo lugar. Alice riu, achando a ideia maravilhosa, sem entender completamente sua profundidade. Mas Leonardo e Ana Júlia sabiam que, de certa forma, eles já haviam plantado essas sementes e continuariam plantando todos os dias pelo resto de suas vidas. Porque, assim como Alice havia aprendido em sua apresentação na escola, todas as pessoas têm valor. E quando reconhecemos esse valor, quando o defendemos e o nutrimos,
Criamos um mundo onde a dignidade floresce e a humanidade prevalece. E essa, afinal, é a única riqueza que realmente importa.